Fala rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ES Palpites. No vídeo de hoje estarei analisando os jogos deste sábado. Para você que está chegando agora no canal, ou você que já me acompanha porém ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Bora para as análises. Primeiro palpite do dia, Newcastle e Tottenham, rodada 33 da Premier League. O Tottenham é o quarto colocado com 60 pontos na competição, visita o Newcastle, que é o oitavo colocado com 47. A equipe do Newcastle vem de 3 jogos sem derrotas, largou à frente do placar em 5 dos seus últimos 7 jogos. Já o Tottenham também vem de 3 jogos sem derrotas, sofreu gol nas suas últimas 4 partidas e teve mais de 2 gols em 9 dos seus últimos 10 jogos. Nas últimas vezes que as equipes se enfrentaram, nós tivemos mais de 2 gols nos últimos 6 confrontos e ambas equipes marcaram nos últimos 8. Meu palpite para este jogo é ambas equipes marcam ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-2. Pela La Liga temos Atlético de Madrid e Girona, confronto direto. A equipe do Girona é a terceira colocada com 65 pontos, enquanto o Atlético de Madrid é o quarto colocado com 58. A equipe do Atlético de Madrid vem de 9 jogos sofrendo gols, teve mais de 2 gols em 7 dos seus últimos 8 jogos. Meu palpite para este jogo é caso empate anula ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Bundesliga temos Bayern de Munique e Colônia. A equipe do Bayern vem de 2 derrotas consecutivas na competição, é a segunda colocada com 60 pontos, enquanto a Colônia é apenas a 17ª colocada com apenas 22 pontos no campeonato. O Colônia vem de 3 jogos sem derrotas e sofreu gol nas suas últimas 9 partidas. A equipe largou em desvantagem do placar em 6 dos seus últimos 8 jogos. O Bayern vem de 3 jogos sem vitórias, teve mais de 2 gols em 8 dos seus últimos 9 jogos e venceu o primeiro tempo em 5 nas suas últimas 6 partidas. Meu palpite para este jogo é mais de 2 gols e meio na partida ou casa para ganhar o primeiro tempo, um possível placar exato de 3-0 casa. RB Leipzig e Wolfsburg. A equipe da RB Leipzig é a quarta colocada com 53 pontos da Bundesliga. A equipe nos seus últimos 5 jogos na competição teve 4 vitórias e apenas um empate. O Wolfsburg é o 14º colocado com 28. Nos últimos 5 jogos do campeonato foram 4 derrotas e apenas uma vitória. O RB Leipzig vem de 6 jogos sem derrotas e teve ambas equipes marcam em 5 dos seus últimos 7 jogos. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. De volta à Premier League, temos Manchester City e Luton. A equipe do Manchester City é o terceiro colocado com 70 pontos, segue a caça ao líder em busca desse título. O Luton é o 18º colocado com apenas 25. A equipe do City vem numa sequência de 26 jogos sem derrotas, sofreu gol nas suas últimas 3 partidas e largou à frente do placar em 5 dos seus últimos 7 jogos. O City jogando em casa é uma equipe muito forte. Nos seus últimos 5 jogos foram 4 vitórias e apenas um empate. Meu palpite para este jogo é casa para ganhar o primeiro tempo ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-1 casa. Mallorca e Real Madrid. Real Madrid lidera a competição com 75 pontos, são 8 pontos à frente do segundo colocado, que é o Barcelona, enquanto o Mallorca é apenas o 15º colocado com 31 pontos. O Real Madrid vem numa sequência de 14 jogos sem derrotas, largou à frente do placar em 8 dos seus últimos 10 jogos e venceu o primeiro tempo em 4 das suas últimas 5 partidas. Meu palpite para este jogo é fora com empate ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 fora. Vamos agora à abertura do Brasileirão, rodada inicial. Para começar, temos Criciúma e Juventude. A equipe do Criciúma vem numa sequência de 3 jogos sem derrotas, teve mais de 2 gols em 4 dos seus últimos 5 jogos,
largou à frente do placar em 7 das suas últimas 8 partidas e venceu o primeiro tempo nos seus últimos 8 jogos. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 1-1. Internacional e Bahia no Beira-Rio. A equipe do Internacional vem deixando muito a desejar nesse início de temporada. É erro atrás de erro, decepção atrás de decepção, enquanto o Bahia também não tem apresentado um bom futebol. O Internacional vem de 4 jogos sem vitórias e teve menos de 3 gols nos seus últimos 5 jogos. O Bahia teve mais de 2 gols em 6 das suas últimas 8 partidas. A equipe do Internacional jogando em casa nos seus últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota nas penalidades, enquanto o Bahia jogando fora de casa vem de 2 derrotas consecutivas. Meu palpite para este jogo é casa com empate ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 casa. Fluminense e Bragantino. A equipe do Fluminense vem de vitória na Libertadores no meio de semana, o Bragantino vem de derrota na Sul-Americana. A equipe do Fluminense vem de 3 jogos sem derrotas, teve menos de 3 gols em 8 dos seus últimos 10 jogos. O Bragantino largou em desvantagem do placar em 5 dos seus últimos 7 jogos. Meu palpite para este jogo é casa empate anula ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Vamos agora ao último palpite do dia, São Paulo e Fortaleza. O Fortaleza teve menos de 3 gols em 5 dos seus últimos 7 jogos, enquanto o São Paulo teve ambas equipes marcam em 4 das suas últimas 5 partidas e largou à frente do placar em 5 dos seus últimos 7 jogos. Meu palpite para este jogo é ambas equipes marcam ou casa com empate, um possível placar exato de 2-1 casa. Rapaziada, lembrando, início de Brasileirão, rodada 1, então vamos com cautela, não façam loucuras, sempre importante frisar a gestão de banca, beleza? É muito importante para o sucesso ao longo prazo nesse mercado onde trabalhamos. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve e me ajude a chegar à minha meta de 5.000 inscritos. Estamos muito próximos, conto com a presença de vocês aqui amanhã neste mesmo horário. Divulga o vídeo com um amigo e pede para ele se inscrever, fala para ele da nossa meta, beleza? Conto com vocês e bora pra cima.